proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu para os discípulos, dizendo: A paz esteja com vocês. Tendo dito isso, mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Tendo dito isso, sopraram no ouvido deles: Recebam o Espírito Santo. Os pecados do que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Tomé, chamado Gêmeo, era um dos 12 e não estava com eles quando Jesus veio. Outros discípulos disseram para ele: Nós vimos o Senhor. Tomé disse: Se eu não vir a marca dos seus pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o dedo na marca dos pregos, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava no meio deles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles, dizendo: A paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque no meu lado. E não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Acreditaste porque viste, Tomé. Felizes os que creram sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O que vale um toque? Quanto vale tocar? Sentir? Muitas das vezes, nós somos pessoas que pedem muita prova, que pedem muito uma coisa real, que esperam do outro uma coisa real. Quando, na verdade, o que Jesus quer passar para nós é algo que nós cremos sem ver. Quando nós perdemos uma pessoa, por exemplo, o sentimento que fica é saudade. Porque a pessoa não vai estar mais ali presente, como corpo. A pessoa não vai se fazer mais ali presente como alma, como corpo. Mas ela estará ali de espírito. E é isso que no momento nós não queremos. Na nossa cabeça, naquele momento, o que passa para nós é: acabou, adeus, não vai existir mais. Aquele contato em que nós tínhamos, aquela intimidade que só eu sabia falar com ele, aquelas coisas que ele falava bonito, não vai existir mais. Aquele amigo que eu tinha, não vai existir mais. Só que o que Jesus quer passar para nós é que nós acreditemos, mesmo no momento de perda, mesmo nos momentos de dificuldade, o que nós podemos fazer é crer além de ver. E nós precisamos trabalhar isso. Precisamos trabalhar os outros sentidos do nosso coração. Precisamos trabalhar além da visão, além do ver para crer. E é isso que Jesus nos mostra no Evangelho de hoje. Veja bem, ele aparece para os 12 discípulos, para os 10, porque Tomé não estava com eles e Judas já havia morrido. Ele aparece então para os 10 discípulos dizendo: A paz esteja convosco. Vejam que bonito. Os discípulos não precisam nem se alegrar. Os discípulos não precisam nem ver para alegrar-se com o Senhor. Os discípulos não precisam nem tocar para alegrar-se com o Senhor. Porque quem ama de verdade, quem o escuta de verdade a voz do seu mestre, está disposto a acreditar mesmo quando parece ser dúvida. A acreditar mesmo quando pode ser dúvida. Quem ama confia. Quem ama espera. Quem ama faz de tudo
para estar próximo de Jesus. E é esse o primeiro ponto do Evangelho de hoje. Ter amor nos faz ter confiança e acreditar, mesmo quando pode ser inacreditável. Ter amor nos faz avançar para as águas mais profundas. E aí nós vamos para o segundo ponto do Evangelho de hoje. Jesus sopra neles o Espírito Santo e nisso Jesus desaparece. Os discípulos contam ao Tomé que estava fora, não tinha visto o momento. Porém, o que bate no coração de Tomé não é a certeza, é a dúvida, porque ele não viu. E, aliás, isso muitas das vezes bate no nosso coração também. Quando a pessoa elogia a gente, bate a dúvida de saber se a pessoa está mesmo elogiando ou se ela está fazendo uma autocrítica. Quando a pessoa chama a gente para fazer alguma função na igreja, a gente não sabe se a pessoa chamou a gente para fazer aquela função ou se ela realmente chamou para poder você, porque a pessoa estava insistindo muito, chamou por chamar. Às vezes, com o olhar, a gente entende coisas que a gente não. Qual é o sentimento que os discípulos queriam passar para Tomé naquele momento? Jesus estava vivo. Porém, Tomé recebeu um sentimento ao contrário. E escutou de outra forma e disse: se eu não tocar no lado, se eu não tocar nos pregos, eu não acredito. Ou seja, Tomé queria dizer o seguinte: se eu não ver aquele momento, se eu não presenciar, eu não acredito. A dor da perda é muito forte. Muitas das vezes a dor da perda vai nos derrubar, como derrubou os discípulos. Vejam como eles estavam fechando as portas por medo dos judeus. Como está o nosso coração? Os discípulos perderam seu melhor amigo, Jesus, que tinha acabado de ser crucificado no meio de 2 ladrões. Como está o nosso coração? Vivenciamos ontem o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aliás, eu peço desculpa porque o evangelho foi mudado, eu coloquei outra leitura e eu não sabia. Vivenciamos ontem o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora que olha para os seus filhos. Nossa Senhora que entende o filho. E vejam que bonito, na leitura original do evangelho, na leitura certa, que não é a leitura que eu fiz ontem, é outra leitura, eu estou quase apagando aquele vídeo. Na leitura certa do evangelho, dizia que Nossa Senhora estava aos pés da cruz e que João estava com ela. E Jesus então entrega Nossa Senhora nas mãos de João e João nas mãos de Nossa Senhora. Naquele momento, o discípulo a acolhe consigo. O amor acolhe. O amor nos faz acolher o outro. Esse sentimento deve acolher também a nós. Quando nós estamos com alguma dificuldade na nossa vida, nós devemos acolher Nossa Senhora conosco. Tomé, então, com medo, com dificuldades, com medo de não ser mesmo Deus, com medo de não ser mesmo Jesus, com medo de tudo que estava acontecendo ali com os discípulos, diz: se eu não tocar no lado, nas mãos, eu não acredito. Por quê? Com tanta dificuldade que nós estamos passando, será que Jesus vai vir mesmo conosco? Com tanta dificuldade que nós estamos, com tanto sofrimento que nós estamos, Jesus desceria mesmo e olharia mesmo para nós?
Talvez esse seja o sentimento principal de Tomé. Naquele momento de tristeza, porque os discípulos deixaram tudo, família, pessoas, amigos, para seguir Jesus, e Jesus é crucificado. Mas mesmo assim, Jesus escuta o clamor de Tomé e vai até o encontro. Ele chega e novamente diz: a paz esteja convosco. Vejam que bonito. Jesus diz 3 vezes: a paz esteja conosco. E a gente acha muito pouco dizer a paz para a pessoa. Saudar a pessoa com a paz é desejar que aquela pessoa tenha a mesma paz do Jesus ressuscitado. Nunca é pouco dar a paz para outra pessoa. Nunca é pouco, nunca é muito dar a paz para outra pessoa. Nunca é demais saudar o outro com a paz. E é isso que Jesus nos mostra no Evangelho de hoje. Quando ele toca Tomé dizendo a paz, ele também diz para ele: toque nas minhas mãos, toque no meu lado. E não seja incrédulo, mas um fiel. Às vezes o que Jesus pede para nós é isso. Quando nós se afastamos muito, Jesus chega no meio de nós e diz: toque em mim. E não seja incrédulo, não duvide, mas seja fiel. Caríssimos irmãos e irmãs, o pior vício que nós temos no nosso coração para aquele que segue realmente a Cristo é a dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar? Será que eu vou superar? Será que? E nós ficamos com essa dúvida no nosso coração. E vejam que interessante, a cada vez que nós temos uma dúvida, o incrédulo coloca mais dúvidas no nosso coração e cada vez mais dúvidas. Nosso coração vai se enchendo de uma tribulação tremenda. Jesus sabia qual era o medo de Tomé e por isso ele pede: toque no meu lado e nas minhas feridas. Não seja incrédulo, mas fiel. Terceiro ponto do Evangelho de hoje é exatamente isso. Nós devemos ser fiéis. Carregar essa frase de Jesus: não seja incrédulo, mas fiel. O que Tomé diz? Meu Senhor e meu Deus. Depois de tocar, depois de acreditar, ele diz isso. Às vezes nós precisamos tocar para acreditar, às vezes nós precisamos cair para se levantar novamente e seguir a nossa jornada. Quando Jesus deixa as pistas para a nossa vida na nossa frente, nós não vemos. E ele finaliza o discurso do Evangelho dizendo: acreditaste porque viste, Tomé. Felizes os que creram sem ter visto. Felizes aqueles que creem na bondade de Deus e no amor dele sem ver o próprio Deus. Felizes os que creram sem ter visto. Uma simples frase pode mudar tantos sentidos para tantas pessoas que estão escutando neste momento. Felizes os que creram sem ter visto. Precisamos acreditar que Jesus está no meio de nós, mesmo nas dificuldades. Tem uma música muito bonita que é com essa música que eu vou finalizar o Evangelho. Eu vou finalizar só com o refrão só. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou para o chão. Nos caminhos mais difíceis, eu não vejo tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, em meus braços te levei.
nos momentos mais difíceis, quando nós achamos que Jesus não está conosco, quando nós não cremos que Jesus está no meio de nós, Ele nos leva nos braços. Mas nós precisamos acreditar que Ele está nos carregando. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.